A nossa porção de hoje, a Parashá Shmini, que quer dizer oitavo dia, ela está no livro de Levítico, na porção dos profetas, a Haftará em 2 Samuel, e na porção do Novo Testamento, chamado assim Novo Testamento, em Mateus 3:11. O nosso tema que eu escolhi é mais importante sermos biblicamente corretos do que sermos politicamente corretos. Aconteceu que no oitavo dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: toma para ti um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto sem defeito e ofereça-os diante do Senhor. Todo o capítulo 9 de Levítico, ele vai tratar dos diferentes sacrifícios que Moisés ordena que Arão e seus filhos, que eram sacerdotes, ofereçam no altar do tabernáculo, ainda no deserto. Mas o acontecimento principal começa no capítulo 10. E é um dos acontecimentos mais trágicos. Há dois eventos muito trágicos na Bíblia relacionados às coisas sagradas do Senhor. Se vocês lembram, aqueles nos dias de Davi, quando Davi decide trazer a Arca da Aliança, que estava há 20 anos parada lá na cidade de Quiriate, e ficou lá durante todo o reinado do rei Saul, e Davi resolve trazê-la para Jerusalém. E ele constrói uma tenda especial para ela. Mas no caminho, um sujeito chamado Uzá, ele pensou que a carroça era arrastada por bois. Ele achou que ela estava balançando muito quando foi subir um morro por uma estrada que tinha algumas pedras. E ele achou que a arca ia cair no chão. E ele apoia a arca para que ela não caísse. E ele morre no local. Isso foi uma das coisas mais estranhas que aconteceram. E o outro evento é aquele falado no livro de Levítico, no capítulo 10. Então, o capítulo 9, ele dá todas as instruções necessárias para preparar os animais para o sacrifício, como cortar a gordura, tanto dos novilhos quanto dos carneiros, o que fazer com o rim, com o fígado, ele vai dar todos os detalhes. E o Eterno, ele achou por bem nos dar essas instruções detalhadas, e eu penso que talvez um dia elas se tornem relevantes para nós, talvez muito mais relevantes do que são agora. E Moisés ordena a Arão, no capítulo 9, que ele trouxesse seus filhos, que já eram sacerdotes ungidos, dedicados, santificados, e ele disse a Arão: venha e traga os seus filhos para fazerem este sacrifício. Na minha opinião, isso foi um treino de
como fazer com todos esses animais antes de se tornar uma tarefa diária que eles teriam que realizar todos os dias. Então, antes de tornar essa tarefa diária para os sacerdotes, ele faz um treino. E isso ocorreu num processo de dedicação do tabernáculo e também de dedicação dos sacerdotes. Então já estou indo direto para o capítulo 10. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e colocaram fogo nele, colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo profano perante o Senhor, o que ele não lhes havia ordenado. Então, foi isso que os filhos de Arão fizeram. E a reação do Eterno, ela foi muito drástica. Então saiu fogo da parte do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Os 2 filhos de Arão, mais velhos, que já eram sacerdotes, já eram santificados, já eram purificados, já estavam preparados, trouxeram fogo estranho no altar. Seja lá o que for que isso signifique, tem dezenas de comentários sobre o que seria esse fogo estranho. A questão não é essa. A questão é o entusiasmo. A palavra entusiasmo em inglês contém a palavra theos, que é uma espécie de presença divina, é uma característica divina. O rabino Jonathan Sacks morreu tem poucos anos, 2 anos, se não me engano, era o rabino-chefe da Inglaterra. Ele atribuiu esse entusiasmo dos filhos de Arão porque eles eram jovens sacerdotes. Eles herdaram uma posição por hereditariedade. Eles foram ungidos com óleo na orelha direita, no polegar direito, no pé direito e no dedão do pé direito. Gozado tudo direito, né? Deus já gostava da direita, nenhum foi na esquerda. Eles foram ungidos com óleo, porque um sacerdote tem que ouvir do Senhor, fazer a obra do Senhor, andar no caminho do Senhor, e essa é uma unção bíblica do sacerdócio, porque o trabalho do sacerdócio é ouvir o Senhor, fazer a vontade do Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Então, eles estavam santificados, estavam purificados, foram lavados, foram preparados. E aí o que acontece? Eles pegam os seus incensários, pegam também brasas com fogo e colocam no altar do Senhor. E esse era o grande dia deles. Eles deveriam, junto com seu pai, Arão, e com Moisés, passar por várias das principais ordens de sacrifício da Torá. E eles estavam entusiasmados, estavam com pressa, queriam fazer tudo com paixão. Eles queriam, de alguma forma, provar o seu valor. Eles não pensaram nos detalhes, no texto fino. Pensaram mais no desejo deles de provar o seu valor do que naquilo que o Senhor tinha ordenado.
eles foram excessivamente zelosos, excessivamente entusiasmados. Em vez de irem um pouco mais longe, eles fizeram fogo estranho, no lugar errado. O que acontece? Sai fogo da parte do Senhor e eles morrem. Quando se trata de servir a Deus, precisamos ter zelo, precisamos ter paixão, mas o zelo e a paixão têm que ser controlados pela disciplina, pela obediência ao Senhor, pelos detalhes, com a exatidão dos mandamentos do Senhor. Nós temos que lembrar sempre que estamos lidando com o Deus Criador. E Deus, como diz a palavra, é fogo consumidor. Moisés vê os seus sobrinhos serem devorados pelo fogo. E qual é a reação de Moisés? Assim falou o Senhor, dizendo: devo ser considerado santo por aqueles que se aproximam de mim, e diante de todas as pessoas devo ser glorificado. Levítico 10, 3. Olha a reação de Arão. Quando eu leio esse texto, me dá até arrepio. Moisés diz a Arão, seu irmão, que acabou de ver os seus filhos queimados. E ele disse: isso é o que o Senhor falou, dizendo: aqueles que se aproximam de mim, que quer dizer, aqueles que vão me servir, devem me considerar que sou santo. O Eterno não pode ser considerado casualmente como um amigo que você encontra, como uma pessoa qualquer. E aqueles que servem ao Senhor devem levar isso muito a sério. A santidade. E ele fala que diante das pessoas, ele deve ser glorificado. Às vezes aqui, mesmo na congregação, as pessoas chegam para mim e falam assim: vamos fazer o culto assim, assim, assim. Eu falo: não vou mudar nada de Deus. Se você me mostrar na Bíblia, eu mudo. Mas se vier uma criatividade da sua cabeça, eu não mudo. Arão não disse nada. Ele não reagiu. Os seus 2 filhos mais velhos foram queimados. E Arão está ali, firme, sem fazer questionamento algum a Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? Eram meus filhos, meus meninos, eram seus sacerdotes. Arão não tinha nada a dizer naquele momento, após a morte dos seus filhos. Então Moisés chama Misael e Eusafã, filhos de Uziel, né, tio de Arão, e diz a eles: aproximem-se e levem seus irmãos de diante do santuário para fora do acampamento. Então eles se aproximaram e os levaram para fora do acampamento pelas túnicas, como Moisés havia dito, os 2 que morreram. Imagina que imagem triste. E Moisés e Arão
Eleazar e Itamar, né, os outros 2 filhos que sobraram, que não morreram. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descubrais as vossas cabeças, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha a ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. E não saireis da porta da tenda da revelação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. A ordem de não beber álcool, bebida forte, segundo os comentários rabínicos, é uma indicação do entusiasmo de Nadab e Abiú, que antes de irem servir ao Senhor, eles beberam e não foram corrigidos a prestarem obediência ao Senhor. O que a gente aprende hoje, como pastores, professores, como rabinos, em primeiro lugar, é óbvio que quando servirmos ao Senhor, não deveríamos beber álcool, não deveríamos nem vir à sinagoga depois de tomarmos umas cervejas. Não é pecado beber bebida alcoólica, talvez exceto para os batistas, mas é pecado beber álcool numa época em que você deveria estar servindo ao Senhor, pregando a palavra de Deus, realizando funerais, realizando batismos, realizando casamentos. Você não pode beber antes e chegar lá alterado antes de servir ao Senhor. E é esse o resultado que os rabinos tiram dessa história. A segunda coisa é que devemos fazer a obra do Senhor com zelo. Pode até ter um entusiasmo, mas não esquecendo da obediência, dos limites desse entusiasmo. Nós não somos chamados pelo Senhor para criar um atalho. Nós não somos chamados pelo Senhor para inventarmos maneiras novas de honrá-lo. Talvez pensamos que temos maneiras mais eficazes de servir ao Senhor. Precisamos ser muito mais radicais não no que essa palavra significa hoje, mas radicais em termos de ir às raízes, na maneira como devemos servir a Deus. E essa é uma importante lição para todos nós. O livro de Levítico tem detalhes dessa história no capítulo 10. E ela é mencionada 4 vezes nos 5 livros de Moisés. Se ela é mencionada 4 vezes em 5 livros de Moisés, é porque é algo importante. Então, que tenhamos sempre o nosso entusiasmo controlado pela obediência, pelo respeito, por saber a diferença do que é santo e daquilo que é profano. Não podemos ser criativos acima e além dos mandamentos e das instruções que o Senhor nos dá através da sua palavra. Deus é santo
e exige que o tratemos em sua santidade e não de qualquer outra forma. Por isso, escolhi esse tema, que é mais importante ser biblicamente correto do que ser politicamente correto. No entanto, agora, aos 67 anos de idade, compreendo que mesmo o Evangelho não é uma solução instantânea. Agora entendo que Yeshua, o Messias, que é o meu rabino, o meu mestre, o meu salvador, também não é uma solução instantânea. Criar um exército de homens e mulheres que se dediquem a seguir o Messias Yeshua, a praticar realmente os seus ensinamentos, o seu exemplo, tanto para os judeus quanto para os gentios, talvez seja necessário um tipo diferente de mecanismo. O mecanismo do cristianismo que vimos funcionar durante os últimos 1.500 anos não produziu uma comunidade amorosa, não produziu uma comunidade pacífica em nenhum lugar desse mundo. Generalizar, nesse caso, acredito que seja legítimo, porque a história, porque os exemplos que vemos não se parecem com os exemplos da pessoa de Yeshua que são apresentados nas Escrituras. Por essa razão, eu encorajo aos nossos irmãos e irmãs em todo o mundo a se esquecerem das divisões, a estudarem a Bíblia, a tentarem entender quem são Yeshua e seus discípulos, e se voltarem a fazer de Yeshua não somente o nosso Salvador, não apenas o Filho de Deus, mas nosso Mestre. E não nos esqueçamos que um dia Ele será o nosso juiz. Ele será um juiz que julgará toda a carne com uma espada na mão. E a graça de Deus não irá ajudar aqueles que dividiram e usaram o reino como benefício próprio, aqueles que pregaram a inimizade, o ódio, o racismo, a fim de ganharem alguma coisa pessoal. Os dias da graça de Deus são agora. Devemos fazer uso dessa graça. Devemos corrigir as nossas vidas e orientar os outros para não irem apenas às igrejas por causa dos belos edifícios, por causa do ar-condicionado, por causa do lanche, mas para serem realmente discípulos do Senhor e levarem a verdadeira mensagem de salvação e o amor de Deus ao próximo. Essa visão de João Batista sobre quem é o Messias e a sua missão aqui na terra, diz o seguinte: então o Senhor falou a Arão dizendo: não bebas vinho nem bebida forte. Não. Desculpe. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo.
A primeira frase aqui desse texto que precisamos esclarecer é batizado com fogo. João Batista está dizendo aqui sobre o Messias e que ele nos dará a primeira introdução sobre o Espírito Santo e sobre a batalha com o inimigo. Sua pá está em sua mão, e ele limpará completamente sua eira e recolherá seu trigo no celeiro, mas ele queimará a palha com fogo inextinguível. Então Jesus veio da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado com ele. Todo mundo aqui sabe o que é eira? Eira, na agricultura normal, por exemplo, você vai colher um feijão, então você capina um lugar, ou de terra batida, ou de concreto, e vai pondo aquele feijão nesse lugar para batê-lo. Então, esse lugar onde você constrói, né, vamos dizer assim, limpa para receber a colheita, é chamado de eira. E o que significa aqui, sua pá está em sua mão? Esse é um processo de lançar no ar o grão que foi colhido. Então, você está na eira, você pega um garfo, que ele tem 4 pontas largas, e pega aquele monte que você já bateu, por exemplo, no caso do trigo, do feijão, e joga para cima, o vento leva a palha e deixa o grão. Esse é um processo que o agricultor usa um garfo. Aqui na Bíblia fala pá, mas não é pá, é um tipo um garfo. E aquele grão que você bateu, aquele grão que estava fraco, que estava podre, ele esfarela e só fica o grão bom. Então, quando você faz esse movimento, todo o joio é soprado pelo vento e sobra o trigo. Então, é um trabalho difícil. A cultura sofre porque pega uma vara, bate nela até essa palha seca soltar o grão. E é um processo doloroso a separação entre o joio e o trigo. Assim também ocorrerá no final dessa era. Chegarão os justos, irão separar os maus dentre os justos, o joio e o trigo, e lançarão os maus, o joio, na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. João Batista vê o Messias como sendo o Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: nos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa de seu pai, um cordeiro para cada família. E se a família for pequena demais para o cordeiro, que ele e o vizinho da sua casa o tomem conforme o número de pessoas, conforme a necessidade de cada um, farás a conta do cordeiro. O teu cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Você poderá tirá-lo das ovelhas ou das cabras. Agora você o guardará até o 14º dia do mesmo mês. Então, toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao anoitecer. Cada família tinha que ter a sua própria ovelha ou cabra e abatê-la e guardá-la até o dia 14 do mês de Nissan.
na sua porta. Mas esse versículo 6 que diz: então toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao anoitecer, foi uma força de expressão. Então, Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Bíblia hebraica, ele percebe esse problema, assim, vamos chamar de gramatical, e ele vê que era impossível toda a comunidade de Israel matar um cordeiro naquele dia. E a partir daí, ele nos leva para o texto de Isaías 53, 7, e diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, e como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a boca. E Rashi diz que o cordeiro que salva também é encontrado em Isaías 53. E ele conecta esses dois textos e diz, implicitamente, não explicitamente, que esse cordeiro que é abatido coletivamente na véspera de Pêssar, ele está relacionado com o cordeiro messiânico de Isaías 53, 7. E eu acredito que esse seja o significado da declaração de João Batista, quando ele vê Yeshua descer para ser batizado por ele. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A ênfase dessa declaração de João é a separação entre as ovelhas e os cabritos, entre aqueles cuja justiça é comprada pelo sofrimento do Messias Yeshua, como diz lá em Isaías 53, e aqueles que acreditam que são justos pelas suas próprias obras. Nosso desafio para esses dias é retornar ao básico, é estarmos menos atentos ao nosso ganho, à nossa própria salvação, e mais ligados à missão dada por Deus a todo o Israel de Deus, ser uma luz para o mundo. Nós devemos celebrar e nos alegrar em Yeshua, que é o nosso Cordeiro Pascual, como diz lá em 1 Coríntios. Mas não devemos esquecer que ele julgará toda a carne, e ele condenará uns e salvará outros. Essa conversa que todos serão salvos, não acredite. Isso não vem de Deus. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Acredito que o julgamento que será feito por esse judeu que julgará o mundo com justiça não está longe de nós. Acredito que essas pandemias, enchentes, terremotos, são apenas um lembrete para o mundo de que tudo está nas mãos de Deus, e Ele, e somente Ele, pode salvar e condenar. E é isso que eu gostaria que você se lembrasse nesse dia. Temer a Deus é tão ou mais importante do que muitos ensinamentos das Escrituras.
Temer a Deus significa ter fé, ter confiança, ter respeito por Deus e estar sempre motivado a fazer o que é certo e manter o nosso relacionamento com Deus sempre entre dois polos, amor e temor. Os discípulos do Messias devem ser uma luz que brilha nas trevas do nosso mundo. Nosso mundo da imoralidade, nosso mundo das coisas abomináveis que estão acontecendo ao nosso redor. Tanto as igrejas como as sinagogas mantêm-se em silêncio, optando por temer aos homens, em vez de temer a Deus. O politicamente correto nunca esteve em sintonia com a palavra de Deus, nem com a vontade de Deus. Os politicamente corretos estão sempre correndo pelo caminho largo, ladeira abaixo, levando aqueles que caminham assim para a destruição. O caminho que o Senhor nos deu é apertado. É mais importante agradar ao Senhor e ser biblicamente correto do que ser politicamente correto. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne a sua força, cujo coração se afasta do Senhor, porque ele será como um arbusto no deserto, e não verá quando o bem vier, mas habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada que não é habitada. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o rio e não temerá quando chegar o calor, mas a sua folha será verde e não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Temos que lembrar que a nossa fé, ela impõe limites, impõe restrições morais, restrições éticas, restrições empresariais, restrições na nossa vida como um todo, restrições quanto à nossa família, quanto ao trabalho, quanto à sociedade, quanto às nossas obrigações. Chega então o grande momento. Durante 7 dias, começando no dia 23 de Adar, Moisés consagrou Arão e os sacerdotes. Agora chegou a hora de Arão começar o seu serviço ministrando ao povo em nome de Deus. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: toma um novilho para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto sem defeito, e ofereça diante do Senhor. Qual é o significado do 8º dia, que é o nome da nossa porção, Shemini? Para compreender esse simbolismo do número 8, nós temos que voltar à própria criação. No início, quando tudo era vazio, Deus criou o universo. Dia após dia, o mundo se desenrolava. Primeiro eram os domínios, claro, escuro, águas altas, águas baixas, mar e terra. Depois vieram
os itens que preencheram esses domínios: o sol, a lua, as estrelas. Depois vieram os peixes, os pássaros. Por fim, os animais terrestres. E, por último, a própria humanidade. Depois veio o Shabat, o sétimo dia, o dia dos limites e da santidade. Nesse dia, Deus descansou, como diz a Bíblia, para mostrar que existem limites, mesmo para a criação. Existe uma integridade na natureza. Tudo tem o seu devido lugar. A sua função e dignidade está na totalidade do ser. A santidade corresponde em respeitar esses limites que foram postos por Deus e honrarmos a ordem natural de Deus. Mas e o oitavo dia? Um dia após a criação completar. Tenho que recorrer à Torá oral. No sexto dia, Deus tomou uma decisão: criar um ser que tivesse a capacidade de criar. A criatividade humana, ela cria algo de algo. Ela cria algo de algo que já existe. A criatividade divina, a criatividade de Deus, cria algo do nada. Deus criou o homem à sua imagem. Por isso, nós não criamos nada do nada. Nós criamos algo de algo. Então não é como disse Nietzsche, que diz: nós somos os próprios deuses. Não somos. No entanto, a capacidade de criar, ela anda de mãos dadas com a capacidade de destruir. Não há um sem o outro. Cada nova tecnologia pode curar ou pode matar. O perigo fica claro. Deus disse ao primeiro homem para não comer do fruto de apenas uma única árvore. O tipo da árvore é irrelevante. Não importa se era maçã, pera, uva, não importa. O que importa é o significado simbólico. Representa que a criação tem limites. E o mais importante dele, o principal limite, é entre aquilo que é permitido e aquilo que é proibido. Se você frequenta aqui e come carne de porco, insiste em desafiar Deus, o problema é seu. Deus tem uma regra. Deus deu um limite. Está lá em Levítico 11. Não coma isso, isso e isso. Você tem o livre-arbítrio. Você não deve isso a mim. Isso é entre você e Deus. Ele disse não. Você aprendeu aqui que é não. E quer desafiar? Desafie. Use seu livre-arbítrio. Mas também assuma as consequências, que fatalmente terão.
O livre-arbítrio é seu e as consequências são suas. E é por isso que deveria haver, mesmo no paraíso, algo que fosse proibido. Quando os 2 primeiros seres humanos comeram do fruto proibido, a harmonia essencial entre o homem e a natureza foi quebrada. A humanidade perdeu a sua inocência. Pela primeira vez, a natureza, criada por Deus, e a cultura, criada pelo homem, entraram em conflito. E o resultado foi o paraíso perdido. Segundo os sábios, todos esses dramas aconteceram no 6º dia. Naquele dia, eles receberam uma ordem sobre uma única árvore e transgrediram essa ordem e foram condenados ao exílio. Mas em compaixão, Deus permitiu-lhes uma suspensão da sentença. Eles receberam um dia extra no Éden, ou seja, o Shabat. Durante todo aquele dia, o sol não se pôs. E ao terminar, Deus mostrou aos seres humanos como fazer luz. Eu não sou um estudioso, nem um apreciador da Cabalá, a parte, vamos dizer assim, sobrenatural do estudo do Shabat, mas lá tirei isso de lá, não é da Bíblia, que com o fim do Shabat, a luz celestial começou a desaparecer. E Deus iluminou o entendimento do homem e ele aprendeu a esfregar 2 pedras, uma na outra, para produzir luz para a sua necessidade. E segundo os sábios, esta é a razão pela qual acendemos uma vela em Havdalah, que é o final do Shabat, para inaugurar uma nova semana. E há uma diferença fundamental entre a luz do primeiro dia, aquela que Deus diz, haja luz, e a luz do 8º dia. A luz do primeiro dia foi criada por Deus. A luz do 8º dia é aquela que Deus ensinou os humanos a criarem. Isso simboliza a nossa parceria com Deus na obra da criação. Não há imagem mais bonita do que esta, de como Deus nos capacita para nos juntarmos a Ele para trazer luz ao mundo. E no Shabat, lembramos da criação de Deus. Faz parte do Shabat lembrar que Deus criou o mundo. No 8º dia, em hebraico, Motzei Shabat, celebramos a nossa criatividade como imagem e parceria com Deus. E para compreender todo esse significado dessa história, temos que voltar a um dos grandes mitos da antiga Grécia, o mito de Prometeu. Para os gregos, os deuses eram essencialmente hostis à humanidade. Zeus queria manter em segredo a arte de fazer fogo, mas Prometeu roubou uma faísca e ensinou os homens como fazer fogo. E assim que o roubo foi descoberto, Zeus puniu Prometeu, acorrentando-o a uma rocha e colocou uma águia bicando constantemente o seu fígado.
Contra esse cenário, a gente vê o caráter da fé judaica. Nós acreditamos que Deus deseja que os seres humanos exerçam poder. Claro, de forma responsável, criativa, dentro dos limites estabelecidos pela integridade da natureza. Deus procura conferir com dignidade aos seres que Ele criou à sua imagem, como um ato de amor. Deus não esconde de nós os segredos do universo. Ele não procura manter a humanidade num estado de ignorância e de completa dependência. O Deus criativo nos capacita a ser criativos e começa nos ensinando como. Ele quer que nós sejamos guardiões do mundo. Ele confiou isso aos nossos cuidados. Esse é o significado, o grande significado do 8º dia. É exatamente a contrapartida humana do 1º dia da criação. A gente compreende agora o significado simbólico do 8º dia em relação ao tabernáculo. Como já vimos em algumas paraxás para trás, a Torá nos mostra que a construção do Mishkan, do tabernáculo, lá no deserto, refletia a criação divina. O tabernáculo pretendia ser o universo em miniatura, construído por seres humanos. Assim como Deus fez a terra um lar para a humanidade, o povo de Deus construiu um tabernáculo como um lar simbólico para Deus. Esse foi o ato de criação. E teve que começar no 8º dia. Assim como Adão e Eva começaram seus esforços criativos no 8º dia. Assim como Deus mostrou como fazer luz, muitos séculos depois, Ele ensinou aos israelitas a abrir um espaço para a presença divina. Porque eles também teriam que ser acompanhados pela luz de Deus, na forma de fogo, que consumiu os sacrifícios, e também a luz da menorá. Se o 1º dia da criação divina, se o 1º dia representa a criação divina, o 8º dia significa a criação humana, sob a tutela e a soberania de Deus. Vemos agora a conexão extraordinária entre os 4 temas. A criação do universo se conectando com a construção do santuário, se conectando com a cerimônia do Havdalah, o final do Shabat, se conectando com o número 8. A história da criação nos diz que a natureza não é uma luta cega entre forças em conflito, na qual o mais forte vence, e que o poder é o dom mais importante. Pelo contrário, o universo é bom, é um lugar de harmonia ordenada, é um design do próprio Criador. E essa harmonia é sempre ameaçada pela humanidade. Na aliança com Noé, Deus estabelece um liminar mínimo para a civilização humana. Na aliança com Israel, Ele estabelece um código superior de santidade. Assim como o universo é o lar que Deus cria para nós, o sagrado é o lar que construímos para Deus, simbolizando primeiro pelo tabernáculo e depois pelo templo, e agora pelas sinagogas.
e começa pela criação da luz. Assim como Deus começou iluminando o primeiro dia, também na cerimônia da Havdalah iluminamos o 8º dia, o início da criatividade humana. E ao fazê-lo, nos tornamos parceiros de Deus na criação. Como Ele, começamos criando luz, e aí passamos a fazer distinção. Por exemplo, bem-aventurado és tu, que faz a distinção entre o sagrado e o profano, que faz a distinção entre luz e trevas. O 8º dia se torna o grande momento em que Deus confia as suas obras às pessoas que Ele tomou como parceiros na aliança. E assim foi com o tabernáculo, e assim é conosco. Essa é uma visão de beleza. Ver o mundo como um lugar de ordem, em que tudo tem o seu lugar, tudo tem dignidade dentro dessa tapeçaria da criação. Ser santo é ser guardião dessa ordem, tarefa que nos foi delegada por Deus. Esse é um desafio intelectual, mas também ético. Reconhecer as fronteiras e limites da natureza, ter a humildade de preservar e conservar o mundo para o bem das gerações que virão. No meio do que às vezes pode parecer escuridão e caos do mundo, a nossa tarefa é criar ordem e luz. Shabbat Shalom.